espiritual que Cristo faz em nossas vidas? É quando nós estamos passando aquele processo difícil. É quando na nossa caminhada cristã, na nossa vida, seja no dia a dia, na vida cristã, nós estamos passando por lutas, por processos difíceis, né? Aquela luta mesmo assim, que você é grande, que você pensa que não vai suportar. Mas Jesus ali, Ele está te limpando, fazendo a limpeza espiritual que você precisa. Para quê? Para que você cresça, para que você amadureça. Porque quando nós aceitamos a Jesus e andamos em obediência, Deus Ele nos dá os frutos do Espírito. Mas esses frutos vão ser amadurecidos com o tempo, queridos. É nos processos dolorosos que Deus amadurece os frutos das nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele quer nos ver felizes e alegres. Por isso Ele nos corrige, tá certo? Para sermos mulheres completas, para sermos mulheres frutíferas. Nós vamos abordar aqui mulheres frutíferas como mães. Quem quiser acompanhar, Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Queridas, é fácil nós gerarmos fruto quando os nossos filhos são pequenos. Quando eles são crianças, nós dominamos eles, né? Nós trazemos para a igreja, nós tomamos as suas decisões, levamos para a escola, levamos para o parque, levamos para onde for, que ele está na nossa companhia. Os nossos filhos pequenos estão sob o nosso domínio, sob o nosso controle. É fácil gerar frutos? Sim. Mas os nossos filhos crescem. E quando eles crescem e se tornam adultos, a Bíblia diz também que eles têm um livre-arbítrio. Além de eles serem um adulto e tomar já suas próprias decisões, a Bíblia dá o livre-arbítrio para os nossos filhos. E acontece que na nossa caminhada nós estamos ali, nós queremos ver os nossos filhos nos caminhos do Senhor, crescendo espiritualmente, mas nem sempre assim. Porque os nossos filhos começam a se envolver com coisas que não estão agradando ao Senhor, amizades que diferem dos padrões cristãos, começa a dar ouvidos, começa a participar de coisas, né? Muitas vezes que não são do agrado do Senhor, e aí o inimigo encontra brecha. O inimigo consegue cegar os nossos filhos. O inimigo consegue encontrar brecha na vida deles para arrastar ele para onde que ele? Para as trevas mesmo. E aí é que vem o processo doloroso de nós mães. E aí é que nós precisamos dobrar os nossos joelhos, queridos, porque Satanás vem incutir na nossa mente sentimento de fracasso, de derrota. Tanta dedicação e você não adiantou de nada. Você não conseguiu ver o seu filho, né, produzindo ali na casa do Senhor. Seu filho agora está nos caminhos de trevas. E aí, queridas, vem um processo doloroso. Porque nós precisamos orar para que o inimigo também não venha nos entristecer, não venha nos enfraquecer, não venha colocar pensamentos na nossa mente para nos destruir, para nós não estarmos fortes, guerreando espiritualmente pelos nossos filhos, na oração, na intercessão. Então nós precisamos ser guerreiras, precisamos combater todos os ataques do inimigo, precisamos estar fortes, alegres no Senhor, com fé ativa, esperança voltada para Deus, que Deus irá resgatar os nossos filhos, amém? Queridas, e nós precisamos entender que antes os nossos filhos eram obedientes e agora são rebeldes. Os nossos filhos antes serviam ao Senhor e agora estão em caminhos de trevas. Os nossos filhos antes honravam os pais, né? Nos honravam a Deus, e hoje eles estão cometendo práticas vergonhosas. Isso é mais pura verdade, queridas. E ele vem o problema. Porque o Satanás, ele quer incutir nas famílias, ele quer fazer nas famílias trazer inimizade. Porque muitas vezes, queridos, nós como mães temos que estar ali com sabedoria de saber confrontar os nossos filhos. Mas muitas vezes nós perdemos a paciência, não é isso? E aí vem, às vezes a mãe confronta com agressões, confronta com palavras ali pesadas. E a Bíblia não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia quer que confrontamos nossos filhos com amor, com sabedoria, com palavras de sabedoria, querida. Se não é possível, confronta no silêncio, porque teu filho vai perceber o olhar de autoridade que tem sobre ti na tua casa. Amém, queridas? Amém. Então nós vamos ter que vigiar quanto a lidar agora com os nossos filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu quero ler aqui Carta de Gálatas, capítulo 5, que vai relatar os problemas disso. Também vai trazer a solução. Carta de Gálatas 5, 16, 23 diz: Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, queridas. Tá certo? A gente tem que saber se comportar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha o que nossos filhos estão metidos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. E olha o que o inimigo quer fazer, querido, nas famílias: inimizades. Deus não trabalha onde há inimizade. Por isso que nós precisamos combater isso aí na nossa família. Tá certo, queridas? Vamos ser amigas dos nossos filhos. Isso não significa dizer que você está aceitando o comportamento dele, mas quer dizer que você está guiada pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo estão trabalhando ali na tua família, e você mantém a amizade com seus filhos, mesmo eles estando afastados do Senhor. Amém? Vamos continuar. Dissensões, facções. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro e vos permiti, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. 22. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses frutos nós herdamos quando aceitamos a Jesus, porém eles são amadurecidos nos processos dolorosos. Então, nesse processo, querida, de ser mãe, nós precisamos pedir ao Senhor amor, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Acredito que esses sejam os principais para amadurecer, para nós estarmos ali na guerra espiritual, orando e intercedendo pelos nossos filhos, confrontando com amor, com sabedoria, sem causar inimizade, sem irritar os nossos filhos, para sermos mulheres sábias, que está guerreando de maneira que a Bíblia ensina. Tá certo, queridas? Então, que venhamos ser mães frutíferas. Que tipo de mãe você está sendo dentro do seu lar? Dentro do seu lar reina paz, amizade, harmonia? Ou acontece desunião, contendas, ninguém se entende, o inimigo já conseguiu causar inimizade entre você e seus filhos? Queridas, tenham cuidado, orem, peçam para o Senhor gerar dentro de você novos frutos, que os frutos dentro de você amadureça, para que você ganhe os seus filhos de volta para o Senhor na oração e na intercessão. Amém? Amém. Precisamos ser mulheres frutíferas como esposa. Em João 15:8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, queridas. E como discípulos de Jesus, precisamos ser esposas frutíferas. A esposa frutífera, a mulher que é profunda em Deus, ela é frutífera. Como também a mulher que não é profunda em Deus, ela não consegue ser frutífera, queridas. Então nós precisamos nos aprofundar em Deus. A mulher frutífera governa bem as suas reações, as suas emoções, né? Ela consegue ali juntamente com seu esposo ajudar ele nas decisões difíceis. A esposa juntamente com o esposo, eles oram, né? E quando o esposo é crente, a mulher crente, é muito bom. Porque o marido entende o chamado da mulher e a mulher entende o chamado dele. Ambos são
convertidos ao Senhor, ambos recebem as mesmas bênçãos, andam em obediência, e tudo é uma mil maravilha, na verdade, é muito bom. Mas tem casamentos, queridos, infelizmente não são assim. Casamento que muitas vezes um se converte, o outro não, a mulher se converte, o marido não, às vezes é o marido que se converte, a mulher não, e nós precisamos orar para que elas também tenham força. Nós temos a felicidade de ter o nosso marido na casa do Senhor, mas nós temos que orar para a querida, nossa querida do nosso lado, que não tem o servo convertido, né? Ou que o homem não tem a sua mulher convertida, também venham ter a sua família servindo ao Senhor. E a Bíblia fala sobre isso, queridas. Vamos abrir aí em 1 Coríntios 7, 13 e 15. Coríntios, capítulo 7, versículo 13 ao 15. Como ser uma mulher frutífera quando o esposo ainda não é crente? Vamos ler? A Bíblia está ensinando para nós. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparta-te, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Queridas, o seu esposo ele é santificado em você. E você, como uma esposa frutífera, vai dar mais atenção ao seu esposo ainda do que você dava antes de conhecer ao Senhor, para ele ver que agora você é melhor ainda. Você vai cuidar bem dele, da alimentação dele, vai tratar ele bem, vai cuidar bem da casa, vai chamar de amor, de querido. É fácil, queridas. Com Jesus é possível, tá certo? Então cuide bem do seu esposo. Por quê? Porque as mulheres que ainda não têm um esposo crente, elas precisam ter empatia pelos seus esposos. Entender a implicância dele. Porque ele é uma pessoa que ainda está no mundo de servidão. Ele não conhece a Jesus Cristo ainda, ele não sabe como funciona o crescimento do reino de Deus. Você que está na obra do Senhor, participando dos trabalhos, né, envolvido, seu marido ali implicando para que você não venha, e você precisa ter empatia por ele. É na intercessão, é no jejum que você vai ganhar ele para Jesus, cuidando bem dele, ajudando, e ele vai entender. Essa mulher agora ficou melhor ainda do que quando ela não era crente. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo estão germinando dentro de você, estão crescendo, estão aflorando, e você consegue ser uma mulher frutífera, mesmo tendo seu esposo não crente. Amém, queridas? Por fim, mulheres, eu não vou me demorar, queridas, tá certo? Nós já vamos já terminar. Por fim, mulheres gerando novos frutos no reino do Senhor. Vamos ler Salmo 1:3. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, queridas, Cristo nos chama para bebermos dessa água continuamente. É assim que nós vamos crescer no reino do Senhor, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra. Ele nos capacita de forma diferente uma das outras. É como as árvores, né? As árvores dão seu fruto específico. E Deus nos chamou por chamadas específicas. Nós vamos gerar frutos no seu reino, da chamada que Ele nos chamou. Cada uma dentro da sua chamada, gerando frutos, e todas unidas vão gerar frutos no reino do Senhor. Tá certo, queridas? E isso é muito bonito, isso é lindo, quando nós trabalhamos unidas para o Senhor. Foi o que aconteceu aqui nesse instante, né? O inimigo queria implantar inimizade, mas ó, a mulher frutífera derruba, tá certo? Vamos gerar frutos no reino do Senhor. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos os discípulos, se tiverdes um amor uns pelos outros.
Então, dentro da casa do Senhor, qual é o principal fruto, queridas, que nós precisamos aflorescer, que nós precisamos amadurecer dentro de nós? É o amor. A Bíblia fala constantemente: amem o próximo. Amem, amem. Então, a gente precisa orar, pedindo amor pelos outros no reino do Senhor. Dentro da casa do Senhor, é esse o fruto que precisa ser mais amadurecido dentro de nós. É nós amarmos aos outros, tá certo? E quando nós permitimos isso, queridas, Deus vai tirando dentro de nós tudo que não presta, tudo que está ali atrapalhando você de crescer, mas você está sendo fiel ao Senhor, orando, intercedendo. Ele derruba por terra todo o mal que quer se levantar contra você. Agora também, queridas, quando você não tem as suas orações respondidas, é porque algo não vai bem. Algo está atrapalhando você estar no centro da vontade do Senhor. E lá em Tiago 4:3 nós vamos entender. Quando nós lemos o capítulo inteiro, nós entendemos mais ainda. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Eu vou ler aqui 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, muitas vezes você está pedindo algo ao Senhor, mas não está na vontade de Deus. E a sua oração não é respondida. E literalmente, queridas, o capítulo inteiro, Tiago 4, é referente a guerras espirituais. Guerras espirituais que nascem dentro de você, vêm para o exterior, mas primeiramente nasceu no interior. É quando a pessoa não está bem espiritualmente e simplesmente ela não consegue ver isso. Ela culpa o pastor, culpa a esposa do pastor, culpa o irmão, chama a igreja de fria, chama um de frio, chama outro daquilo, chama ciclano daquilo, porque dentro dela há uma guerra espiritual forte, mas ela não está enxergando. E aí vem para fora, ela esfria espiritualmente. Tá certo, querido? Então nós precisamos entender que existem essas batalhas dentro da igreja. Tiago 4 vai revelar isso. Invejas, contendas, fofocas, calúnias, desejos carnais. Tudo isso pode acontecer para atrapalhar o crescimento da igreja. E as pessoas que se envolvem em tais coisas atrapalham o seu crescimento espiritual, atrapalha de você se desenvolver os frutos, de gerar frutos dentro da casa do Senhor. Então precisamos ter cuidado para não se envolver com essas coisas. Amém? Precisamos vigiar. Para finalizar, queridas, para concluir, algumas atitudes que nos levam a ser mulheres cheias do fruto do Espírito Santo do Senhor. Amor, comunhão, como todas nós já sabemos, né? Jejum, oração, maturidade dos frutos do Espírito Santo, prática da palavra de Deus em nossas vidas, relacionamento com Deus e um processo de limpeza espiritual que nós precisamos permitir que o Senhor faça nas nossas vidas. Amém, queridas? Vamos ficar de pé. Vem alguém aí da sede louvar, pode ser a Regiane mais a